O encontro ocorreu na Casa de Retiros em Juína, reunindo diversas lideranças, agentes de pastoral, religiosos, padres e o bispo diocesano. O evento é um momento avaliativo das ações realizadas durante o ano, definindo assim as ações primordiais para a diocese no ano seguinte. Este ano, a Assembleia Diocesana contou com a assessoria de Padre Jair Fante, que é secretário do Regional Oeste 2 da CNBB. O mesmo ressaltou a importância da realização de tal evento. A nossa igreja, principalmente aqui no nosso regional, ela tem a sua Assembleia Regional que acontece em agosto, e depois cada diocese tem a sua Assembleia Diocesana. Nós já tivemos a Diocese de Barra do Garças, no final de semana passado tivemos a Diocese de Primavera do Leste, Paranatinga, e agora, neste final de semana, a Diocese de Juína, e depois prossegue as outras no próximo final de semana. Também será de Diamantina e assim por diante. A Assembleia Diocesana, que acontece sempre no final do ano, ela tem 3 focos. Um deles é avaliar a caminhada até então. E aqui a nossa já fez isto nesta parte da manhã, que foi uma riqueza extraordinária, que é tudo o que está acontecendo na vida da Diocese. Depois ela tem um segundo aspecto, que é o formativo, que é o tema que nós estamos tratando, baseado nas diretrizes da CNBB e também no plano de pastoral diocesano. E o terceiro aspecto é o projetivo. Ela projeta já para o ano próximo todos os acontecimentos que estão previstos para acontecer. Então é uma riqueza porque é onde o senhor bispo, com o seu presbitério, o clero e também todas as suas lideranças maiores das paróquias, das pastorais, dos movimentos, se reúnem para refletir, mas não só para refletir e se formar, mas também para rezar, porque a Assembleia tem sempre o aspecto celebrativo. É o grande momento celebrativo de uma diocese. E aqui a Diocese de Juína está mostrando toda a riqueza que tem no seu trabalho pastoral, e isso é uma bênção. Então é um momento, é o ponto mais alto de uma diocese, do trabalho diocesano, é exatamente na Assembleia, e também de onde decorrem as grandes decisões que depois o bispo tenta aplicar no seu dia a dia juntamente com o clero, né? A Assembleia Diocesana, ela tem este poder decisório de votar planos, votar prioridades e tudo isso, porque é o senhor bispo, o clero e as suas lideranças. Tem uma alegria muito grande poder participar aqui dessa diocese e ver quanta riqueza está acontecendo aqui. Padre, o tema deste ano da Assembleia é Igreja, Casa de Iniciação à Vida Cristã. Qual a importância de trabalhar um tema como esse, um evento como a Assembleia Diocesana? A escolha do tema foi muito boa aqui para a Diocese de Juína, porque traz uma das urgências das diretrizes gerais da CNBB, que é exatamente este documento aqui, as diretrizes, que depois também o nosso regional transformou em diretrizes para o regional, e que a Diocese de Juína trouxe no seu 4º plano de pastoral, que é uma riqueza. A questão da iniciação cristã, tratada nas diretrizes, ela traz não só o aspecto sacramental, porque nós sempre aprendemos a ver a iniciação cristã dentro dos 7 sacramentos. Então se trata dos 3 sacramentos primeiros, do batismo, da confirmação e da Eucaristia. A Igreja, nas suas diretrizes, vê a iniciação cristã muito acima, muito além destes 3 sacramentos. Fala-se de uma vida focada na pessoa de Jesus Cristo, então de uma formação permanente, porque hoje cada vez mais nós temos que retomar também a formação dos adultos. Quando falamos de catequese, de iniciação cristã, não estamos falando só da criança, não. Nós estamos falando da formação permanente de todo cristão católico. O Papa Bento, num documento muito interessante chamado Verbum Domini, a Palavra do Senhor, que é uma belíssima reflexão que ele faz sobre as Sagradas Escrituras, ele teve a coragem de nos afirmar que nós temos hoje uma multidão de batizados, mas nem todos bem evangelizados. Então nós temos que ter um processo de evangelização. E a iniciação cristã traz exatamente este aspecto, para devolver a nós uma visão correta sobre Deus, que é o Deus da misericórdia. Até o Papa Francisco colocou este ano para nós um documento chamado O Rosto da Misericórdia, Misericórdia Vultus, para refletir sobre essa questão da misericórdia, do amor de Deus. Então uma visão correta sobre Deus, depois uma visão correta sobre a Igreja. Quem é a Igreja? Porque dentro do catolicismo, dentro do cristianismo católico,
Nós consideramos a igreja, como o próprio apóstolo coloca, como um grande corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo e nós somos os membros. E a Lumen Gentium, falando da igreja, diz que todo batizado é igreja. Então a iniciação cristã devolve para nós a verdadeira ideia também, visão sobre a igreja. E terceiro, a visão sobre pessoa. Porque hoje nós vemos numa sociedade que a pessoa ela é muito usada, ela só serve para eu ter benefício. A primeira pergunta é: que benefício eu vou ter? Qual a vantagem que eu tenho de cuidar dessa pessoa e etc., que é o mundo da economia, não é? Onde a pessoa vale ou pelo que ela produz, se produz muito, ela vale muito para o mercado, ou pelo que ela consome, se consome muito, ela vale muito, se consome pouco, vale pouco. Dentro do cristianismo não é assim. A pessoa vale pelo que ela é, não pelo que ela produz, nem pelo que ela consome, nem pelos benefícios que ela pode aportar ao outro. Ela vale pelo que ela é, que é imagem e semelhança de Deus. Independente da cor da sua pele, independente do credo que professa, independente da opção de vida que faz, ela é imagem e semelhança de Deus. Então esse grande trabalho de iniciação cristã vai devolvendo para nós essas características essenciais do cristão católico do novo milênio, não é? O Papa João Paulo II, também o Papa Bento e agora o Papa Francisco reforçando para nós que o cristão católico do novo milênio tem que dar as razões da sua fé. E dar as razões é exatamente porque eu tenho este tipo de espiritualidade e não outra, porque eu tenho este tipo, esse estilo de vida e não outro, porque que eu acredito num Deus de Jesus Cristo e não outro, não no Deus da economia e etc. Então aqui esta Assembleia está sendo desta riqueza, acho que é uma das mais belas que eu já participei aqui. Padre Jair, o senhor afirmou que o Papa Bento XVI frisou que temos muitos batizados e poucos evangelizados. De que forma uma paróquia, uma diocese, ela pode agir para mudar essa situação? A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou um documento muito belo, aliás, o documento 105, falando sobre a questão do valor do leigo e da leiga na nossa igreja, como sal e luz do mundo, e depois o documento 100, que se intitula Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, não é? Exatamente para mostrar para a gente que a aplicação dessa nova visão e essa nova maneira de evangelizar, ela passa pela vida de uma paróquia. Por exemplo, a nossa igreja ela está estruturada assim. O seu centro é a vida de comunidade, com as suas paróquias e com as suas pastorais e movimentos. As comunidades compõem uma paróquia e o responsável é o padre. O conjunto de paróquias compõe a diocese, que o responsável é o bispo. O conjunto de dioceses compõe o regional e o conjunto de regionais compõe a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E depois as conferências de cada país compõem a igreja, cujo centro ou responsabilidade primeira está no Vaticano e é o Papa Francisco. Então, cada vez mais que nós vamos tomando conhecimento de que a nossa igreja, desde a sua base até a sua estrutura maior, tem um fio condutor, que é a mensagem de Jesus Cristo, nós vamos resolvendo estes problemas. Nós tivemos uma certa deficiência histórica, não é? Do cristão católico que tinha pouco acesso à palavra de Deus. Então hoje tem que fazer com que a palavra de Deus chegue até as mãos das pessoas. Nós aqui no Regional Oeste 2 temos uma experiência metodológica muito rica, que é dos subsídios. Nós temos 3 subsídios. Nós temos o da novena do Natal, que é uma maneira que chega até as casas das pessoas. Nós temos um segundo, que é do tempo da Quaresma e que traz em seu bojo a questão da campanha da fraternidade. E nós temos do mês de agosto até novembro um subsídio que nós produzimos pelo regional, onde nós colocamos lá dentro, sob a forma de encontro, estes grandes documentos que a igreja nos apresenta. Então fazer com que a pessoa participe, não que ela venha procurar o sacramento, porque a nossa igreja não se reduz aos sacramentos, mas levar a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus chegue até a sua casa, isto é a grande missão de todo cristão católico, que é isso que estamos tratando aqui. Fazer com que cada um de nós assuma a sua responsabilidade como missionários do Pai. Os pés que Deus tem para chegar até as pessoas são os nossos. A voz que Deus tem para levar a sua palavra é a nossa voz. Os olhos que Deus tem para ver a realidade sofrida do nosso povo e tentar resolver são os nossos. Os ouvidos que Deus tem para escutar o clamor do povo de Deus são os ouvidos da igreja, que somos nós. Então, se cada um de nós vai tomando esta posição, este conhecimento, esta iniciativa, nós vamos facilitando enormemente e fazendo com que as pessoas vão sendo salvas. Hoje eu afirmava aqui, não é, baseado no Evangelho de Mateus, número 25,
porque a gente vai conseguindo salvar-se a partir do momento que vai ajudando o outro a salvar-se, né? Mateus 25 diz: eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, me deu de beber, eu estava doente, eu estava nu, eu estava preso. Quer dizer, você ajudando o outro a salvar-se, você também está no processo de salvação. Eu acredito piamente que este é o nosso caminho para que todo cristão não seja só batizado, mas seja também evangelizado, principalmente através do testemunho de vida. Como a Assembleia Diocesana de Pastoral é um momento forte para rever o que ocorreu durante o ano nas paróquias, pastorais e movimentos, nós conversamos com alguns párocos para saber quais foram as atividades que mais marcaram suas vidas neste ano de 2016. Padre Luiz Targino, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Cotriguaçu, aproveitou também para falar sobre as atividades que já estão sendo preparadas para o ano seguinte. Sempre é bom, no final do ano, parar para avaliar como que está a paróquia, como está a diocese, como está cada pastoral e movimento, para que a gente possa continuar o trabalho, aquilo que foi iniciado. A Assembleia Diocesana é onde a gente tem tantas prioridades e são votadas em algumas para que a gente possa então organizar e efetuar os trabalhos para o próximo ano. Diante da paróquia, o senhor como pároco, a realização de todo o trabalho neste ano de 2016 que já está se encerrando, qual a avaliação que o senhor faz? Positiva porque é uma paróquia muito boa, onde eu faço toda a parte espiritual, pastoral, que é a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Cotriguaçu, onde as pessoas são bem empenhadas em cada trabalho, em cada pastoral, movimento. E a minha avaliação que eu dou para a minha paróquia é que, de uma forma positiva, que nós conseguimos alcançar algumas coisas que foram propostas da Assembleia passada e outras a gente avalia como não deu muito tempo, por causa que o ano correu muito este ano e nós também com muitas atividades, mas deu para atingir todas as comunidades da paróquia, levando cada mês uma formação que necessitava a cada comunidade. Padre, quais os principais pontos ou as atividades que o senhor pode citar no decorrer deste ano que ocorreram, que mais marcaram a vida do povo da paróquia de Cotriguaçu? As atividades acho que estão em todo, porque nós estamos agora com a reforma da igreja, tivemos uma linda festa de Nossa Senhora Aparecida, que estamos caminhando para os 20 anos da paróquia, completamos agora 19 anos, fizemos então, está percorrendo em cada comunidade a imagem de Nossa Senhora Aparecida, onde vai chegar o ano que vem, em setembro, para a grande festa dos 20 anos, e a nossa expectativa é de uma ordenação presbiteral pela primeira vez que vai acontecer na cidade de Cotriguaçu, e um show com o Padre Ezequiel Dalpozo, né? Em seguida da ordenação. Então é essa expectativa que a gente está caminhando com todo o avanço, com todo o trabalho, com reforma, para que a gente faça um aniversário bonito da nossa paróquia de caminhada de evangelização. Padre Júnior Leles, reitor do Seminário Menor, descreveu as atividades realizadas neste ano na formação dos futuros padres. Ele, que também é coordenador da Pastoral Presbiteral, ressaltou as ações também ocorridas por ela. A Pastoral Presbiteral, ela tem todo um cuidado com os nossos padres, né? Tanto os encardinados e os padres que vêm fazer uma experiência missionária. Nesse ano de 2016, a Pastoral Presbiteral ela realizou vários encontros. Dentre eles, é o retiro do clero, momento de espiritualidade, de oração, de pregação, de silêncio, de escuta da palavra de Deus. Também fizemos a nossa convivência, que este ano de 2017 foi na cidade de Aripuanã. Momentos de lazer, de descanso, de partilha também. né? E temos também outros momentos bonitos que a pastoral presbiteral faz em favor dos padres, um cuidado maior, um zelo. Se um padre está doente, a pastoral presbiteral vai ao encontro desse doente. Então, a pastoral presbiteral, no sentido geral, ela cuida dos nossos padres, com os retiros, com os encontros, com os momentos de partilha que nós temos, que é um momento tão bonito para os padres,
partilhar as suas experiências pastorais nas paróquias, partilhar também as dificuldades e, sobretudo, o mais importante que nós fazemos também, além da missa, é esse momento bonito de confissão, que nós padres confessamos um com os outros. Um momento de partilha, de união, onde nós caminhamos sempre, é claro, na mesma fé, onde todos os padres formam um único presbitério na diocese. Padre, uma das prioridades da Assembleia do ano passado foi a vocação. De que forma ela foi trabalhada na diocese durante este ano? A pastoral vocacional, esse ano de 2017, nós fomos em todas as paróquias, né? Juntamente com a pastoral familiar. Porque nós sabemos que a vocação nasce da família. Todos nós temos uma família. Então a pastoral vocacional esse ano trabalhou juntamente com a pastoral familiar, visitando em todas as paróquias. Então foi um trabalhinho com a pastoral familiar na paróquia e ao lado, numa sala ao lado, a pastoral vocacional. Então nós percorremos todas as paróquias da nossa diocese, motivando, animando, né, e conscientizando todos os jovens a importância também de se dedicar à igreja para ser padre, consagrar a Deus e ao serviço ao próximo. Padre Jair Furman, da paróquia Nosso Senhor Bom Jesus, ressaltou quais foram suas primeiras ações desenvolvidas ao iniciar a administração da paróquia de Guariba. Então a avaliação que a gente faz hoje, estando aí na Assembleia, né? Então o processo da caminhada, né? Faz 1 ano e 7 meses que eu estou trabalhando lá na paróquia, né? Então, como o primeiro objetivo da paróquia não foi conhecer as comunidades, fazer visitas a cada família. Então, a partir desse ano que eu pude desenvolver alguns trabalhos a nível de formação, principalmente na parte da catequese. Então, houve também uma grande necessidade da catequese de adultos. Então, a gente estruturou uma equipe de catequistas, de 4 catequistas. Então, procuraram fazer esse revezamento, né, para atender, né, as comunidades. Então, esse ano temos um grupo de 23 catequizando os adultos, né, e mais a catequese. Então, procuramos também, né, nesse ano, assim, dar a formação para os catequistas dentro da inspiração catecumenal, mas somente a parte da formação para os catequistas. Com relação também, estruturamos pastoral do dízimo, que não se tinha uma coordenação, e também a parte da liturgia, que nunca existiu uma coordenação. E, à medida do possível, a gente foi visitando as comunidades, também falando um pouco sobre a temática do dízimo, também estruturando, né, porque foi uma paróquia, né, que ficou por 3 anos sem padre, né, assim, não teve grandes atividades pastorais. Então, a partir do ano que vem já a gente tem como prioridade, né, aí a formação de novo com os catequistas, né, da iniciação cristã, e também dando assim prioridade também ao trabalho com a formação para ministros também, né? Então teremos assim essas 2 prioridades que teremos a desenvolver ano que vem. Então essas foram assim as atividades desse ano que a gente desenvolveu, né? Então a partir do ano que vem eu acredito que vão surgir também outras propostas, porque teremos também a nossa Assembleia Paroquial, né? Então, nós como Assembleia aqui vamos assumir essas 2 prioridades, a formação de catequistas, a iniciação cristã e também a preparação num curso de preparação para ministros novos, né? E também, claro, a partir da Assembleia Paroquial vai vir também mais 1 ou 2 necessidades também que a própria comunidade paroquial, né, vai estar colocando, e nós também vamos assumir mais 2 prioridades. Então seriam mais 2 que a gente assume aqui e mais 2 da comunidade também. Padre, como o senhor mesmo disse, a paróquia ficou algum tempo sem a presença do sacerdote. Como que foi a acolhida do povo quando o senhor chegou? Então a recepção foi assim bem calorosa, um povo humilde, simples, batalhador, mas mesmo não tendo um sacerdote lá, a comunidade continuou em pé, né? Claro, poucas pessoas, né? E então a partir daí que com as minhas visitas que a gente foi se conhecendo também a cada família, a cada comunidade, né? Então isso houve uma aproximação, né? Então isso trouxe também as pessoas de volta para a comunidade. Claro, a gente chegou lá no início, né? No início tudo é mais difícil. Então
procurei partir para essa visita nas comunidades, de família em família, de casa em casa, né? Isso foi trazendo também pessoas afastadas da igreja, muitas delas, né? Então, assim, não tive pressa de ir numa visita lá, ficar meia hora, às vezes ficava 1 hora, 2, cada casa, então não tinha pressa. Então, eu cheguei lá em abril do ano passado, praticamente aí levei quase 7 meses para visitar todas as comunidades, são 12 comunidades ao todo, né? E então para mim foi assim um momento também de aproximação com as famílias. E isso depois trouxe também para mim grande alegria, porque agora as comunidades, né, elas estão todas atuantes e são comunidades vivas, né? Então estão fazendo a sua caminhada e com certeza isso é um fruto que foi colhido através das visitas. O pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, Joelson Benicá, enfatizou a grande movimentação das pastorais neste ano em Juruena. Que muitas foram as atividades assim, importantes que aconteceram na paróquia, mas de modo especial e mais marcantes foram aquelas em que a própria coordenação diocesana se fez presente na nossa paróquia, com todas as coordenações, trabalhando o texto da Sacrosanto Concílio e tentando fazer aquela ponte entre a iniciação e a vida cristã. Foi um dos momentos mais fortes da paróquia, pela reflexão e pela presença mesmo, né, massiva de todas as coordenações diocesanas. O segundo grande momento marcante da paróquia foi a visita da pastoral familiar, juntamente com a pastoral do SAVE, que despertou na juventude o interesse de conhecer o seminário, de conhecer o mosteiro, de ter uma conversa com as irmãs, né, na parte da pastoral vocacional, e a pastoral da família, que despertou principalmente a necessidade de a gente também fazer algo ou alguma coisa por aqueles que querem contrair matrimônio e claro, né, um acompanhamento daqueles casos especiais que sempre são muito especiais na nossa igreja. Foram os grandes momentos marcantes, assim, como comunidade. Agora sim, marcante enquanto juventude, não poderia deixar de falar, né, que pela 3ª vez em nossa paróquia aconteceu o Dia Nacional da Juventude. Esse ano, então, no dia 21 de setembro, aconteceu o Dia Nacional da Juventude, com a participação de vários segmentos da juventude, como Emaús, JP3, a própria RCC, o Movimento Rejaf e tantas outras expressões de jovens que lá se fizeram. Então, foi um momento assim, muito marcante, enquanto paróquia, enquanto juventude, enquanto cidade, porque teve a caminhada que foi muito marcante para o povo de modo geral assim. E algumas coisas assim que nós, enquanto paróquia, também fizemos, enquanto nós mesmos fizemos, foram as formações na área de liturgia, catequese, alguns passos na linha da iniciação à vida cristã. E um dos pontos de espiritualidades mais fortes e mais marcantes é dia 12 de outubro, dia nacional, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, em que a nossa comunidade, às 4 horas da manhã, ela sai encaminhada, são 18 quilômetros, o povo vai caminhando, vai fazendo as suas orações, rezando o terço, enfim, tendo reflexões sobre Nossa Senhora Aparecida ou outras, né? Então, um momento muito forte, marcante espiritualmente na nossa paróquia. Alguns pontos marcantes, tiveram outros, mas esses acho que os mais bonitos da nossa paróquia, que poderiam assim ser registrados assim nos anais da nossa igreja. Padre Augusto, pároco da paróquia Nossa Senhora da Paz e assessor da Pastoral da Juventude, frisou todo o desenvolvimento das pastorais em sua paróquia e também as atividades que o mesmo desenvolveu, principalmente com a juventude diocesana. Lá na Nossa Senhora da Paz foi uma bênção esse ano de 2016, porque entramos dentro dessa dinâmica do Papa Francisco, né, com o Ano da Misericórdia, e dentro dessa perspectiva nós tivemos várias realizações, dentre elas a abertura do ano, muitas confissões, e também nós conseguimos trazer ou efetivar algumas coisas que nós já
vínhamos fazendo desde o ano passado, como por exemplo o estudo bíblico sobre o profeta Miqueias, tivemos instituição de novos ministros, tivemos a Pastoral da Juventude muito ativa durante esse ano, trabalhando os temas propostos pela igreja, como por exemplo, campanha da fraternidade, ano da misericórdia. Então, 2016, na minha avaliação como padre daquela paróquia, foi excelente. Padre, também o senhor participou de eventos voltados para a juventude, como o DNJ e também o Resgate Jovem pela Renovação Carismática Católica. Como foi essa participação? Olha, o DNJ foi uma bênção porque nós tivemos a inclusão de várias outras expressões juvenis, como Emaús, JP3 e a própria PJ, que é quem puxa à frente aqui na Diocese o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. O Resgate Jovem foi outro momento muito bonito, onde as paróquias puderam participar e fazerem essa experiência com Deus. Outro momento importante ainda dentro dessa perspectiva foi o acampamento que nós tivemos em Brasnorte, o primeiro retiro de campistas da Diocese de Juína, com 115 campistas. Momento bonito, momento de desafios também para nós dentro da estrutura da Diocese. O Bispo Doneri avaliou a 19ª edição da Assembleia Diocesana como positiva em todos os aspectos. Eu penso que a Assembleia aconteceu com todo sucesso. Por quê o sucesso de uma Assembleia? Por causa da participação de todas as paróquias, movimentos pastorais e outras expressões da presença da Igreja na nossa sociedade. Então o sucesso realmente foi total por isso, pela participação. Segundo, pelo tema que nós escolhemos, que é a iniciação à vida cristã, e muito bem amparados e auxiliados, assessorados pelo Padre Jair. Então, o sucesso se deve também pela dinâmica, pela metodologia, pela animação, pela espiritualidade, pelo espírito de convivência também. Então, o sucesso de uma Assembleia se dá por ali, também pela maturidade de pertença, pela participação da Igreja como realmente protagonistas de um projeto de vida, de solidariedade, de justiça, de amor e de paz. Então o sucesso se mede exatamente por todo este envolvimento que se deu neste grande encontro muito esperado e um ponto mais alto de uma vida pastoral de uma diocese. Doneri, nessa Assembleia também foi lançado o Plano Pastoral Diocesano 2017-2020. O que é ele e qual a importância dele para as paróquias? O Plano Diocesano de Pastoral, ele é um instrumento de trabalho que nos ajuda a olhar o horizonte da nossa igreja como um todo, não é? Todas as pastorais, movimentos, obras, tudo está ali para ser lembrado, para ser assumido, para ser executado. Então ele serve como instrumento de trabalho. Ele também nos dá uma visão de conjunto, dentro de uma perspectiva da pastoral orgânica, uma pastoral de conjunto. Isso é muito bonito, ver e ouvir que existe esta preocupação harmônica, onde uma pastoral não quer ser a maior, onde um movimento quer ser o salvador. Não, somos todos necessários e nos complementamos na direção da salvação do reino, que é a vida de cada um que mora aqui no meio de nós. Um dos pontos importantes da Assembleia também são as prioridades que as pastorais apontam para o ano seguinte. Quais foram as definidas para 2017? A Assembleia tem a autoridade de olhar o que está acontecendo conosco, com o nosso trabalho, rever o que foi feito, o que não foi assumido, o que não produziu conforme era esperado. A Assembleia tem a autoridade de avaliar, rever e apontar novos caminhos. E foi o que aconteceu. As 3 prioridades se confirmaram como as mesmas da outra Assembleia, porque exatamente são pontos, não digo nevrálgicos, mas são pontos necessários em que temos que dar atenção. Por exemplo, catequese, que é a alma da Igreja, e dentro da perspectiva da iniciação à vida cristã. Segundo, a liturgia, que é a celebração do grande mistério da presença de Deus no meio de nós.
Terceiro, nós olhamos para o serviço de animação vocacional, que é fazer com que a nossa igreja, toda ela, seja ministerial, seja ela vocacional. Então, essas prioridades, elas nos dão, além de olhar como um todo o plano diocesano, elas vão receber um carinho, uma atenção um pouco maior em vista da necessidade, porque prioridade significa olhar para algum ponto que é mais frágil, que precisa de maior carinho, maior atenção. E a partir do encerramento desta Assembleia, quais são os passos das paróquias? Muito bem lembrado, porque a Assembleia avalia, decide o que é para ser feito. Então agora já temos o 4º plano de pastoral e o que vem pela frente é pôr em prática. E por isso a equipe diocesana de pastoral nos próximos 4 anos vai visitar as paróquias para acompanhar o andamento do plano diocesano de pastoral, como ele está sendo implantado, como está sendo assumido, quais são as dificuldades que encontram, para que de fato ele produza os frutos esperados. Então, daqui para frente é que vem o trabalho para pôr em prática o que foi decidido nesta Assembleia.